Olá, bem-vindos. Eu hoje suspeito que a volta ao mundo com a fidelidade possa ser feita de mota. Ou não fosse o nosso convidado um fascinado por desportos motorizados e motas em particular. Diz que tem quatro. E quatro são também os filhos de André Cardoso, que aos 37 anos é administrador da área internacional e responsável por Business Development da Fidelidade. Olá, bem-vindo, André. Olá. Bem-vindo. Começamos com a pergunta para 1 milhão de euros. Como é que aos 37 anos e com 4 filhos se consegue ser o estratega máximo da área internacional de uma empresa como a Fidelidade? Eh, eu diria que isso passa sobretudo por ter as pessoas certas à nossa volta. Passa por ter ehm, uma equipa de exceção, uma equipa que trabalha connosco todos os dias ao nosso lado e nos ajuda a levar este projeto. E depois passa por ir estando atento às oportunidades que vão surgindo para agarrá-las, para trabalhá-las com a equipa e para criar valor para a fidelidade lá fora. Muito bem, resposta rápida. O André gosta de motas, gosta de carros, pratica futebol, ténis também. É a prova de que é possível ter tempo para tudo, mas há alguma coisa que fique para trás ou que sente que fica para trás? Se calhar a Filipa falou um bocadinho num tom aspiracional, não é? Sim, Porque tudo isso são aspectos que eu adoro. um, e nem tocámos muito na família, não é? Tocámos ainda, ainda. tudo o que são hobbies e é verdade, sou apaixonado por motas, sou apaixonado por desporto. Não minto. É difícil muitas vezes conciliar com os voos e com o estar fora e com a verdade é esta, há aspectos que eu consigo ainda assim encaixar, ou seja, quando estou num hotel procuro ir para o ginásio aquela horinha antes de arrancar o dia de trabalho, mas naturalmente quando estamos fora, estamos fora. E, portanto, não é assim tão fácil fazer um passeio de moto com os amigos em todo terreno ou conseguir fazer um jogo de futebol ou o que seja. Enfim, ou seja, são momentos que eu acho que nos permitem, pelo menos no meu caso, são o meu escape, dão-me aqui os meus picos de adrenalina e que me parece que são fundamentais para mantermos uma certa estabilidade depois na componente profissional. Mas trabalha-se mais quando se está fora do nosso país. Eu diria que o custo de oportunidade é mais baixo. O que é que eu quero dizer com isto? Um, nós estarmos até mais tarde a trabalhar, por exemplo, quando estou em Portugal, eu sei que tenho a família à espera em casa e, Uhum. portanto, estarão seguramente à espera para jantarmos todos juntos, visto que é algo que fazemos questão em casa. Um, mas se eu estiver fora, eu sei que se ficar até um par de horas mais tarde, não há ninguém à espera. Quer dizer, quando muito há um parceiro de viagem com quem vou jantar a seguir, algo do género, mas não vai existir aquele custo de deixei para trás Uhum. a O peso, família. não é? Exatamente. E portanto, eu diria que é mais intenso. O Uhum. facto de estar lá fora é um bocadinho mais intenso, porque tendemos a ser mais eficientes, a aproveitar. Nós não temos muito tempo para estarem nas várias operações. A verdade é que hoje, por exemplo, a fidelidade já vai estando em cerca de 10 países fora, Uhum. 10, 11 países fora, e portanto isso exige que estejamos, ou seja, um bocadinho de tempo em cada lado e extrair ao máximo quando lá estamos. Um, Dito isto, depois também há aquela componente logística que é um bocadinho mais desagradável, não é? Que é uma coisa é chegar a casa, outra coisa é chegar ao hotel. E Exato. as caras que nós vemos num caso e no outro não são as mesmas. O André trabalhou em vários países: Espanha, França, Itália, Reino Unido e Angola. Para encabeçar, digamos assim, a área internacional da fidelidade, considera que é essencial ter esta experiência diversificada de trabalhar fora, com os próprios pés nos outros países? Mais do que ser um requisito, uma condição sine qua non, eu diria que é importante ter o gosto de ver novas culturas, estar aberto a trabalhar com formas de estar e equipas que pensam de maneira diferente. Eu acho que isso sim é fundamental. Ter feito já isso no passado não é tão crítico, porque a verdade é que a fidelidade, espero eu, que caminhe no sentido de dar essas oportunidades às pessoas. Ok? Portanto, quando nós pensamos quem gostaríamos de ter a trabalhar connosco na área internacional, por exemplo, na fidelidade, eu diria que são precisamente pessoas que têm esta curiosidade de conhecer novas culturas, estar abertas a trabalhar com pessoas que pensam de maneira diferente,
A verdade é, ao longo destes anos, nós vamos tendo contacto com maneiras realmente diferentes de trabalhar nos vários países onde estamos. E acho que nós temos de estar muito abertos e flexíveis a isso. Não podemos querer impor uma norma fidelidade, iria funcionar mal. Ou seja, eu acho que há um conjunto de valores, de princípios que não devemos abdicar. São um código de ética, de princípios, de valores, a missão, etc., da nossa companhia Fidelidade. Mas depois acho que temos de ser muito flexíveis, porque de facto cada cultura é uma cultura que tem a sua história, tem as suas raízes, e nós não podemos pretender substituir tudo isso. Temos de nos encaixar. E como tal, eu acho que acima de tudo, para mim, é condição que quem trabalha na equipa da Fidelidade e que esteja ligado à área internacional, que tenha esta curiosidade e esta flexibilidade. Essas oportunidades serão então naturalmente dadas, por terem essas características, aos mais jovens? Não apenas, ok? Ou seja, eu acho que é importante que se perceba, vamos lá ver, os mais jovens tipicamente têm uma certa apetência até pelo tema das viagens, vamos dizer que não têm um lastro, se calhar, aquele Uhum, lastro familiar. Falo exato. do lastro no bom sentido, Uhum, ou seja, tem família e não impede. Mas eu diria que não existe esse lastro e, portanto, se calhar estão mais abertos, mais predispostos em determinado momento da fase inicial da carreira de estar fora, de fazer um período fora, de ganhar exposição a outras culturas. Mas eu diria que as pessoas com mais experiência, mais séniores na casa, também são muito relevantes. E, na verdade, nós temos tido o contributo dessas pessoas também lá fora, uhum, porque trazem uma experiência ah, tremendamente importante para operações que muitas vezes são jovens, ok? uhum, uhum. Ou seja, muitas vezes estamos a falar de operações jovens que começaram há pouco, sei lá, agora arrancamos com uma operação que tem 2 anos no Chile. As nossas operações em África, Angola é uma operação que tem 10 anos. Uhum. É pouco tempo, não é? A fidelidade tem 210 anos. Portanto, Sim. ou seja, é pouco tempo. E, portanto, também é importante ir beber do conhecimento daquelas pessoas mais experientes e que Uhum. têm mais anos disto e que podem transferir outro tipo de conhecimento. Portanto, Filipe, em síntese, eu diria, claro que os mais jovens acho fundamental que vejam na componente internacional da fidelidade, digamos, um atrativo. E sim, queremos trabalhar para cada vez mais poderem ter essa exposição internacional, poderem ver na fidelidade uma opção de carreira que não seja em Lisboa, mas Uhum. sim nos vários pontos do mundo onde estamos hoje, e já vão sendo alguns, mas também contar com as pessoas que estão há mais tempo na casa. Muito bem. O André aponta a experiência de trabalhar numa aldeia francesa, já com 2 filhos, como uma das mais excepcionais. Porquê? Eu diria que nós temos este equilíbrio típico, todos nós, penso eu, entre o nosso work-life balance, não é? E se calhar trabalhar numa aldeia isolada, no meio do nada, durante um ano em França, quando já tinha mulher e 2 filhos, neste momento já são mais, uh, mas permitiu-me, se calhar, estar um bocadinho mais isolado, viver a família de maneira diferente e prosseguir ainda assim com a minha carreira académica. E, portanto, para mim foi um momento, ou seja, eu tinha aproximadamente 5 anos de vida profissional já, Uhum. um, e tendo 2 filhos foi um momento bom para fazer um bocadinho de retrospectiva, um, pensar onde tinha chegado e, no fundo, desenhar um bocadinho o que era a visão para a frente em termos de família, em termos de carreira e deste work-life balance, desta combinação de ambos. Muito bem. O André entrou aos 29 anos para a Fidelidade. Teve logo proximidade com os projetos de expansão internacional da empresa, e isto foi em 2014. Na altura assumia-se o desafio internacional, e se calhar estou um bocadinho a repetir-te, mas como algo onde era importante ter a frescura da juventude. Digamos que era vontade, do ponto de vista estratégico, na empresa era uma vontade que existia dar ali uma energia nova, ok? A área internacional da fidelidade representava aproximadamente 200 milhões de euros de prémios, portanto, prémios nos seguros são receitas, um,
E a verdade é que hoje, portanto, passados 5 anos, mais coisa menos coisa, ultrapassámos os 1.000 milhões de euros, portanto multiplicámos por 5. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que houve uma dinamização, e eu acho que era isso que se procurava. Ou seja, não tem de todo a ver com a minha pessoa, tem Uhum, mais a ver com a aposta que foi feita pela fidelidade. Um, e eu diria que houve um conjunto de peças que foram trabalhadas precisamente para levar esta aposta por diante. Ou seja, as equipas, o enfoque, sim, foi dado espaço a um novo membro na Comissão Executiva, que foi o meu caso, tive a sorte uhum. de agarrar a oportunidade, mas acho que foi uma aposta mais ampla. E, no fundo, é certo que uh, a idade se calhar contribuiu para verem se calhar aqui alguém com uma apetência ao risco um bocadinho maior, talvez. Não E quero. não, de certeza que sim. De 2014 para cá, o que é que mudou na expansão internacional da fidelidade e de que forma é que os jovens são integrados nessas áreas? A ver, eu diria que há dois aspectos. O aspecto dos números, que nos diz pouco. Porque quem trabalha todos os dias ali, acho que É preciso tem olhar para um. as pessoas. É isso. As pessoas, a maneira como nós encaramos a operação internacional hoje, a cultura da empresa é diferente. E isso é o que me dá a maior satisfação a mim. Ou seja, o Diferente para mindset melhor. para melhor. Ou seja, o mindset da empresa é completamente diferente. Uhum, Nós, em 2014, quando me juntei à Fidelidade, e mais tarde, em 2017, quando começo a trabalhar o tema internacional mais perto, eu diria que o tema internacional estava restrito um, a fora de portas em uhum, Portugal. O que é que isto quer dizer? Havia pouca consciência da nossa, ou seja, presença fora, e digamos que as pessoas da casa-mãe, da sede, não tinham essa preocupação. O que é legítimo. Estávamos a falar de uma operação, como eu dizia, que do ponto de vista relativo no grupo não valia assim muito, uhum, não tinha muito peso. O que acontece é, ao longo do tempo, fomos trabalhando a cultura dentro da casa-mãe, fomos trabalhando também o modelo do governo para estarmos mais próximos das operações, para todos nós termos um contributo. O tema internacional hoje não é um tema da área internacional. Isso é o que mais me agrada. Que é, é um tema da empresa. exatamente. Todas as áreas se sentem envolvidas no Uhum, esforço, porque ter uma operação em África, na América Latina, ou em Macau, ou na Europa, é um tema de todos nós. Ok? E todos nós, seja uma área técnica de apoio ao negócio comercial, temos uma palavra a dizer no apoio a essas operações. Eu diria que esse foi o maior, quando falamos o que é que mudou, eu acho que foi esse mindset. uhum, As pessoas hoje são muito mais abertas. Isso faz com que uma pessoa hoje que se junta à fidelidade, que tenha vontade de ter exposição à área internacional, pode tê-la. E pode tê-la em múltiplas áreas da empresa. Não tem de vir parar a área internacional uhum, para ter essa exposição, e com maior grau de probabilidade poderá vir, inclusivamente, a sair para fazer uma experiência in loco uhum. fora do país. E já que falávamos em mudanças, que mudanças trouxe a pandemia à área internacional, neste caso da fidelidade? Acho que a pandemia aproximou-nos, curiosamente. Porquê é que eu digo isto? Nós tendíamos a ter um modelo em que duas ou três pessoas mais séniores dentro da área internacional viajavam frequentemente, ok? Ou seja, o meu modelo típico era estar 2, 3 semanas em viagem por mês, porque estávamos sistematicamente a visitar operações, a trabalhar, a reunir com as equipas locais. Mas isso acontecia, em particular, com as 2, 3 pessoas mais séniores dentro da área internacional. Esse paradigma mudou, porque nós pelo meio percebemos que há ferramentas, seja videoconferências, etc., que quebram a barreira da Da distância. distância, sim. E, portanto, eu hoje tenho toda uma equipa dentro da área internacional, não sendo muito grande, mas toda uma equipa que diariamente fala com os seus pares nas operações. Uhum, E, portanto, antigamente se calhar estavam mais na nossa retaguarda daqueles que viajavam, hoje são eles que viajam todos os dias, embora sentados no seu, seja em sua casa ou no seu local de trabalho. E, portanto, eu diria que a pandemia mostrou-nos que é possível estar mais perto,
A pandemia levantou naturalmente um desafio relativamente àquele lado mais pessoal, humano. Um, Custa-me não conseguir estar há 2 anos junto das nossas equipas, por exemplo, na América Latina. Uhum. Isso custa-me, porque à distância há coisas que se perdem e há Uhum. um toque pessoal, humano, que infelizmente não conseguimos passar ainda hoje por um telefone ou por um computador. E portanto, esse é o lado que eu acho que vamos ter de recuperar logo que possível. São países que estão agora a abrir, muitos Exato. destes países, falo de Chile, de Peru, de Bolívia, de Paraguai, onde não conseguimos ir há mais de 2 anos, mas que acredito que vamos recuperar isso assim que consigamos viajar. Muito bem. Vamos olhar agora para os 5 objetos que o André escolheu para levar sempre na mochila da fidelidade. E vamos começar com uma fotografia da família e dos filhos, porque, e aqui vou citar o André, só com uma boa base familiar se pode ser bem sucedido no trabalho. A minha pergunta tem de ser pessoal. Apesar de ter 4 filhos, o André conseguiu chegar a um lugar de topo na fidelidade? Ou é precisamente por ter essa família numerosa que o André conseguiu estar onde está? Eu não tenho a mais pequena dúvida que a família é a base de eu estar onde estou. Ok? Isto é, claramente a família veio primeiro, hum, e é, digamos, a base da estabilidade que eu tenho no limite para poder contribuir o melhor que posso para o projeto da fidelidade. É naturalmente um desafio, ou seja, são 4 filhos, como a Filipe referia, mas eu acho que isso também tira um bocadinho o melhor de nós, não é? Ou seja, o facto de muitas vezes estar fora, de acabar por ter uma mulher que é médica e também tem os seus bancos de 24 horas e afins, acaba por ser uma gestão complexa, mas no final do dia sentamos eu e a minha mulher e acabamos por ter um sorriso na cara. E acho que é isso que nos permite encarar o dia a seguir novamente com a mesma energia, ou seja, ehm, sem dúvida que ter a criançada em casa, no final do dia, animada a perguntar, a contar as histórias que tiveram, etc. Isso é talvez o melhor tónico, eu diria, para, para manter a energia no dia a dia. E às tantas, o mais velho já toma conta dos outros também, não é? Eu gostava de acreditar nesse cenário, Filipe. A verdade é que o mais velho tem 12 anos, Pois a não é mais assim tão nova, velho, é, certo? mais nova tem 11 meses, portanto há ali um gap. E o mais velho está mais Ou preocupado. seja, a mais nova ainda não anda sequer. Não, Pois. não. E portanto o mais velho já está mais preocupado com outros temas e os amigos e, e, Hum. e estar sistematicamente em contato com os amigos. E portanto, digamos que dá uma ajuda. Mas, mas não quer dizer que Sim, os pais não tenham de tem que ser intervir. vigiado na mesma. Na mochila vai também uma mota ou uma bola, porque para o André, lá está, a componente da adrenalina é imprescindível. Esta componente da adrenalina também o ajuda no trabalho? Ou às vezes atrapalha? Não, eu acho que a adrenalina é fundamental. A adrenalina, ou seja, dá-nos, diria eu, energia, um, e, e, e põe-nos alerta, diria eu. Ou Uhum. seja, a adrenalina, eu diria, mais uma vez, puxa um bocadinho, é um estímulo que eu vejo como muito positivo. Nem sempre é fácil, como dissemos de início, conciliar aqui os vários temas, Uhum. mas, por exemplo, a mota é sem dúvida, ou seja, o tempo que eu passo na mota, em cima de uma mota, é para mim um momento de fundamental para repor energias, para desligar um bocadinho do que é o mundo do dia a dia de trabalho e fazer aqui um reset, vamos dizer. Uhum. Portanto, sim, tipicamente, ou seja, sou de facto apaixonado. As motas, costumo brincar, dizer que é a minha extravagância. Gosto tanto de moto de estrada como de todo terreno, mais até de todo terreno, que é o que me permite estar mais isolado do Exato. mundo do dia a dia que nós conhecemos. Então, quando o André está muito estressado no trabalho, deve começar a pensar: estou a precisar de ir dar uma voltinha. Nós brincamos a dizer que quem anda nestas coisas gosta de planear o próximo passeio todo terreno, Uhum. que é para ter a cenoura, não é? Exato, Brincamos que exatamente. precisamos de uma cenoura. São só mais 2 semanas. Muito bem. Coleciona aviões também e na mochila, pequeninos. E na mochila, para poder levar um desses aviões, qual deles é que levava e porquê?
De facto, ou seja, embora seja uma pequena coleção, tenho uma pequena coleção de aviões. Ahm, eu diria que tem muito a ver com aquilo que eu faço com o meu dia a dia. Ahm, e se tivesse de escolher um, escolhia um avião da TAP. Isto é assim um bocadinho, é um clichê, se calhar, hoje em dia, falar da TAP. Mas a verdade é que se eu entrar num avião da TAP do outro lado do mundo, eu sinto-me mais ou menos em casa. E isso, para quem anda sempre a viajar, é um aspecto positivo, Uhum. digamos assim. Dito isto, sou um bocadinho agnóstico ao tema da marca. Acho que os aviões acabam por ser uma ferramenta. Falar de um avião ou de um autocarro hoje em dia para mim é mais ou menos idêntico. Aliás, tem a particularidade que brincamos muito eu e a minha mulher que não vemos tanto assim o tema, isto é, temos perspectivas diferentes. Ou seja, a minha mulher gosta de chegar às férias e sentir que se meteu num avião para Para ir viajar de para longe férias. daqui. Eu digo-lhe, bom, mas entrar num avião, isso para mim vai ser como entrar num autocarro. Portanto, se Exato. pudermos fazer férias por cá, Muito bom. e andamos muitas vezes, Então o mas André não tem medo de andar de avião. eu- ou seja, o avião é o sítio onde eu, se calhar, durmo mais Ai, que sorte. profundamente. Não tenho qualquer tema com andar de avião, seja É com uma mesmo o autocarro. intempérie ou não lá fora. Para mim, de facto, o avião é bastante indiferente. Uhum. Ou seja, eu acho que isso vem com o hábito, Sim. honestamente. Se calhar não era assim no início, mas de facto são tantas milhas que É. acabamos por. Ajuda a ter uma carreira internacional, não é? Ir por Faz esse parte. caminho. Faz parte. Outro objeto que encontramos na mochila do André é uma placa decorativa, tipo matrícula, típica do Peru ou da Argentina, que são países que adora, como já disse. Porque este fascínio pela América do Sul? Sim, Peru, Argentina, Chile, por conciliarem aqui dois ou três temas, ou seja, um, é onde profissionalmente, do ponto de vista de viagens ao exterior, eu hoje se calhar passo uma boa parte do meu tempo. Por temas muitas vezes até regulatórios, somos levados a estar mais tempo presencialmente. Em alguns dos casos éramos obrigados a estar em algumas reuniões presenciais e, portanto, tínhamos mesmo de viajar, não havia Uhum. opção. Isso, por exemplo, não acontece em operações como as que temos em África. Mas por associar a componente de eu estar muitas vezes profissionalmente com a componente pessoal. Ou seja, tive, se calhar, de algumas das viagens mais divertidas que fiz com a minha mulher a dois e mesmo depois com a família, com as crianças, foram na América Latina. Ou seja, é um espaço que gostamos imenso, que, como é que eu ia dizer, um bocadinho mais virgem, Uhum. mais selvagem, se calhar, um, concilia um bocadinho de tudo. Quer dizer, eu dou um exemplo. Nós, talvez a viagem de todas que mais nos marcou foi uma viagem que fizemos ao Chile. É um dos locais onde também vou bastante profissionalmente. E é um país com 4 mil e tal quilómetros ou seja, de ponta a ponta, Uhum. e onde conseguimos na mesma viagem estar uns dias na Patagónia isolados, onde para lá chegar tivemos de fazer 3 ou 4 horas de terra batida, como depois conseguimos estar em Santiago do Chile, que pode ser uma cidade europeia como Paris, Madrid, Uhum. Londres, Uhum. como depois conseguimos estar X dias no deserto do Atacama com 38, 40 graus. E tudo na mesma viagem. E portanto, isto para nós conhecer pessoas desde, ou seja, lá está, as pessoas que encontramos em Santiago do Chile, pessoas cosmopolitas, modernas, Uhum. sofisticadas, etc. E ver as pessoas com as verdadeiras raízes, não é, do país, quando chegamos ao Atacama, ou a São Pedro de Atacama, isto diz-nos imenso. E estas viagens acabam por marcar muito, porque muitas vezes são feitas a dois, são aqueles momentos em que conseguimos estar um bocadinho mais isolados da nossa realidade do dia a dia. E por isso, sim, se calhar levaria um desses objetos que me leva, que me transporta a essas viagens. Sim, o último objeto seria precisamente uma lembrança dessa sua viagem favorita à Patagónia e ao Chile. Tem, assim, ideia de algum souvenir que tenha trazido lá? Eu acho que nós, em todos eles, trazemos algo de. Pode ter a ver com. Não é o pino para o frigorífico. O ímã para o frigorífico. Hum, eu diria que muitas vezes trazemos algo mais característico, ou seja, existe sim aquela coisa típica de fazer aí uma coleção das placas metálicas, porque se calhar depois há um Hum. espaço que um dia vai nascer em Portugal, na nossa futura casa, sempre, Exato. onde Um mini iremos museu. conceber algo, mas provavelmente mais até
quando trazemos uma miniatura de alpaca ou Uhum. algo que seja mesmo típico do local. Uhum. Acho, Uhum. acho que é mais por aí, ou quando trazemos um, um- um mate, ou seja, que é o típico chá Uhum. Que argentino eles não param de beber o tempo todo. e bebido em toda a região, na verdade. Ou seja, eu acho que essas são aquelas peças mais típicas e essas sim estão bem presentes hoje em dia no nosso dia a dia, na nossa casa. Muito bem. Que conselho daria a um funcionário ou colaborador da fidelidade que queira enveredar por uma carreira internacional? Primeiro conselho. Ahm, eu diria se calhar ir a renovar o passaporte Certo. e depois um bocadinho mais a sério. ahm, acho que procurar conhecer um bocadinho as culturas dos países onde nós estamos. Ou Uhum. seja, se vamos trabalhar com determinado grupo de países, é bom perceber um bocadinho a história desses países, ah, o contexto, em que fase de desenvolvimento estão, quais são as suas carências, quais são os seus pontos fortes. Nós tendemos muitas vezes a achar que vamos ensinar, é um erro perfeito. Eu devo dizer que desde que estou na área internacional, diria que levámos muito para as operações internacionais, mas também aprendemos muito com as operações internacionais. E portanto, eu acho que acima de tudo seria fazer este trabalho de casa, ou seja, encantados de ter pessoas que queiram juntar-se à equipa do Internacional. Acho que seria fundamental, se existe essa vontade, que as pessoas pesquisem um bocadinho sobre onde é que nós estamos hoje. A verdade é Uhum. que a Fidelidade já vai estando em países desde Paraguai, Bolívia, Chile, Peru, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Macau, Espanha, França, agora no centro da Europa também, Liechtenstein, Alemanha, Suíça. Portanto, estes são países realmente distintos uns dos outros, não é? Ou seja, e acho que quem quer estar envolvido é bom perceber um bocadinho mais do histórico de cada um destes países e da história que têm as nossas empresas nesses locais. Para onde é que o André vai viajar a seguir? A próxima viagem provavelmente será a Moçambique, Em trabalho em trabalho. Exatamente. e em Ou seja, lazer. Pode já em aproveitar para lazer, escolher. posso. Não, em lazer, fiquei a meio caminho, ou seja, eu estava-vos a dizer que aquela discussão com a minha mulher está marcada, a próxima será Cá em Portugal. Açores. Portanto, Pronto. é meio caminho, eu vou fazer o Exatamente. avião, mas vou É um conseguir que avião seja com uma cá por viagem dentro. curta. Sim. Mas sim, mas é um meio caminho para conseguir, apesar de tudo, sair. Os Açores é uma paixão que nós temos lá em casa e, portanto, E é incrível. E também é. se consegue coisas muito diferentes em cada uma das ilhas. Obrigada, André. Já sabe, continua a viajar connosco nos episódios da Volta ao Mundo com a Fidelidade, disponíveis no site da Fidelidade Studio e em qualquer plataforma de podcast. Até à próxima. Este é um podcast Fidelidade Studio. Um espaço onde damos voz à vontade de pensar a sociedade e o mundo. Ouve este e outros podcasts em fidelidadestudio.pt.